Doutor Felipe, que é procurador jurídico do município de 3 de Maio, seja bem-vindo, um abraço, obrigado pela presença aqui, Felipe. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde aos radialistas aqui da H2O, a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar novamente aqui com vocês. Que bom, contribuindo, né, de certa forma. A gente vem visando prestar esse serviço à comunidade, né, de informação, de esclarecimento, de divulgação, daquilo que a gente faz em serviço do público, né? Do público. Tu é procurador do município, eu sempre gosto de citar isso porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo não é muito antenado nas expressões administrativas, jurídicas, enfim. O procurador do município, nós falamos isso da outra vez, é como se fosse o advogado da prefeitura, né? Exatamente. O cara que vai defender ou acionar quando a prefeitura quiser acionar alguém, ou defender quando ela é acionada por alguém na justiça, né? Justamente. A gente está, nas vezes, de representar o órgão público executivo, né? A prefeitura municipal, suas secretarias, né? Os seus gestores, servidores, diante do poder judiciário, do Ministério Público, dos órgãos, né? Como tribunais de contas, tudo aquilo que desses órgãos que demandam, exigem algo do município. Também no âmbito de assessorar a atuação da gestão, para que haja dentro da legalidade, que se crie políticas, enfim, tudo o que é executado dentro da prefeitura precisa então desse assessoramento para verificar a viabilidade das ações e as execuções estejam dentro daquilo que a legalidade prevê. E é nesse sentido que aí, na última semana, o prefeito vetou 2 projetos do Legislativo, que foram projetos criados dentro do Legislativo. O prefeito vetou, agora está lá em análise novamente para o veto na Câmara de Vereadores, mas que aí com certeza aí cria ali uma certa, digamos assim, não vamos usar essa palavra que é meio forte, mas digamos um conflito, mas uma divergência entre o Poder Executivo e o Legislativo. Mas aí você também gostaria de esclarecer essa questão, né? De 2 vetos criados, 2 projetos. Um era de fornecer orímetro, quilometragem das frotas da obras, né? E outro também a relação de motoristas das secretarias municipais. Por que esses projetos foram vetados, então? Exatamente. Como eu disse, é um conflito, não deixa de ser, mas num âmbito positivo, né? A gente não tem nenhuma rivalidade com pessoas, ou muito menos com as instituições. 3 de Maio tem um histórico muito bem de relação dos poderes, né, executivo e legislativo ao longo da história, trabalhando todos em função da melhoria da sociedade, né? Nesse caso específico, até abrindo aqui um pouco dos bastidores, né, o nosso prefeito Neném Bardini questiona, né, na verdade é algo que vem burocraticamente, né, a Câmara encaminha os autógrafos de lei para análise vai primeiro para o jurídico e a gente debate com o prefeito, faz as promulgações ou, então, nesse caso específico, os vetos. Nesse caso, o Neném Bardini ainda disse assim, não, mas não tenho porquê, né, eu não me oponho a oferecer informações. E aí é onde pesa um pouco daí a questão do parecer jurídico, mas não é uma questão de a gente oferecer informações, é questão de um vício de legalidade do projeto. Então, o veto que foi discutido aí, que está voltando em discussão, é um veto jurídico. Tá? Porque a análise da assessoria jurídica é que a lei que foi proposta pelos vereadores, aprovadas pelos vereadores, fugiu à competência do propositor, ou seja, dos vereadores. Isso é previsto legalmente na Constituição, nas leis orgânicas, na Constituição do Estado, que cada agente do sistema democrático que a gente vive hoje tem as suas competências. E nessa matéria que a Câmara de Vereadores propôs 2 projetos de lei visando que a Prefeitura fornecesse informações detalhadas sobre orímetros de marca. Agora não vou lembrar todos os detalhes ali do projeto, perdão, mas que fornecesse essas informações, no entendimento jurídico, ela viola a competência de propositura, porque infere na mudança da estrutura administrativa do Executivo. E nesse aspecto é competência do prefeito legislar, propor, né, a legislação que regulamente isso. Aquilo que já é legal, obrigatório, que se tenha lá no portal de transparência, de informações, já é hoje responsabilidade ali dos gestores, dos quem alimenta o sistema, deixar isso à disposição, né, do público através dos portais, né, através das informações. Mas aquilo que é muito ordinário, né, como eles estavam propondo ali, vai da gestão de cada prefeito, né? Até porque impacta tanto
na questão mesmo da disponibilização da informação, não pelo fato de informar, mas pelo fato de gerar toda uma rotina administrativa para as pastas, né, que possam até onerar o município, né, porque ia atrapalhar a prestação do serviço. Então, dentro de uma análise lá da ponta, do servidor, do secretário que trabalha com isso, e da análise jurídica, se pensou por bem vetar. Até porque é um detalhe que está lá constando na mensagem de veto, é que por mais que o prefeito quisesse simplesmente promulgar, o vício que foi encontrado da competência da propositura desse projeto não é sanado pela promulgação do prefeito. Então, se qualquer cidadão competente, né, dentro daquilo que a lei prevê, como organização social, etc., quisesse acionar o judiciário e dizer, essa lei aqui de 3 de maio, que o vereador propôs, o prefeito promulgou, está inconstitucional, a justiça poderia fazer um controle, né, de constitucionalidade e derrubar essa lei. Então, o nosso papel aqui não é criar um conflito e dizer, não quero fazer, eu quero fazer, não, né? É simplesmente dizer, olha, tem um vício, a gente pode sanar, né? Então, é isso, o procedimento do veto é para isso, e futuramente pode se voltar a discutir o que realmente eles querem com isso. O sanar, como tu disse, daí então não mais via legislativo, seria uma proposição do executivo. Teria que vir do executivo. Do executivo. Ou até mesmo não necessariamente através de uma lei, pode ser um instrumento administrativo que vise regular, essa informação aqui vocês querem de tal jeito, melhor assim, assado, aí pode ser discutido. Aí é uma questão também pessoalíssima do gestor, né? O povo vota num gestor com um determinado característica, um determinado plano de trabalho, de governo, e ele está ali para governar esses 4 anos no executivo. O que a gente fala é que não pode haver a violação da separação dos poderes, que é um princípio constitucional também. Então, assim, cada um, na sua competência, vai ser um agente atuante na sociedade através daquilo que compete a cada agente político. E são informações que o executivo ele já tem, ele já anota, digamos assim, porque aí o vereador que queira fazer uma fiscalização, por exemplo, ele pode solicitar por meio de requerimento, por exemplo. Pode realizar um requerimento, pode ir lá no departamento e verificar, fiscalizar de fato como que está sendo realizado. Isso daí sim são prerrogativas do vereador. Então ele não vai ser barrado em nenhum órgão público, nenhum departamento, ele vai poder ir lá e ver como que se executa os serviços públicos. E aí nesse inteirinho ele pode estar realizando diretamente com o secretário ou com o servidor competente alguma solicitação, ou através dos meios institucionais, né, encaminhar um requerimento, algo do tipo, como se já é costumeiro nós vermos aqui na cidade. Né? A inconstitucionalidade estaria nessa obrigação de ser feito mensalmente e de ter sido proposto pelo Legislativo. Isso, de propor algo que altere a estrutura administrativa do Executivo, né, por meio de iniciativa da Câmara. Qualquer alteração da estrutura administrativa do Executivo deve ser proposto pelo prefeito. E particularmente nesses casos, no caso da máquina, dos orímetros, né, nesse primeiro projeto, também foi-se apurado que haveria uma certa oneração, um atraso na prestação do serviço, até uma possível oneração de ter talvez até mais um servidor para controlar todos os relatórios, todos os preenchimentos de informações da forma que foi proposto pela Câmara. E no outro aspecto seria as informações sobre motoristas, que, se não me falha a memória, era... Uma lei aqui, só para a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, é o controle da quilometragem, do orímetro, do consumo de combustível e da manutenção da frota municipal. E a segunda lei seria ali a relação atualizada dos motoristas da Secretaria de Obras, Agricultura e Saúde. Isso. Só para concluir ali a primeira questão da frota, de uma certa forma, né, por isso que não é uma preocupação de probidade da gestão hoje dizer que não vai oferecer, porque tudo é muito fiscalizado e muito regulado no âmbito da execução, né? Então, tu tens que ter a licitação para contratar qualquer tipo de serviço, para contratar o combustível, então tu tens os relatórios do que é comprado, do que é gasto, então tudo isso já existe, não tem como um gestor hoje, a não ser que ele construa uma formação de quadrilha, né? Uma organização criminosa, porque vai depender de inúmeros agentes nesse processo para macular alguma coisa. Então isso é bem complexo, né? O que acontece agora se os vereadores não concordarem com esse posicionamento, não entenderem o posicionamento jurídico e derrubarem o veto? Vira lei daí.
Aí volta para o executivo para fazer a promulgação meio que forçada, né? Ó, Tem agora. mandasse aqui uma propositura de veto, nós não aceitamos, nós queremos a lei. Aí o prefeito tem um prazo para realmente tornar isso lei. Se o prefeito não aceitar a derrubada do veto, que possa acontecer, aí a Câmara toma para ela essa responsabilidade de promulgar. Ok. Aí ela faz a publicação. Não, Ok. Tipo, não sei quantos dias, mas Isso. 10 dias o prefeito tem que promulgar. Se ele não promulgar, a Câmara pode promulgar. A Câmara vai tomar a iniciativa da promulgação. Que nesse caso aí partiria para uma discussão de constitucionalidade, porque aí vai ter validade de lei, né? Porque a Câmara vai ter essa prerrogativa de publicar e promulgar. Mas aí entra onde a gente chama o controle de constitucionalidade. Aí vamos ter que acionar um órgão do Poder Judiciário para avaliar se essa lei é constitucional ou não. Aí cabe ao Executivo fazer. Aí é o interesse do Executivo, né? No prefeito disse, não, tá bom, deixa como tá. Não, vamos deixar as coisas dentro da Constituição, que é uma prerrogativa até do próprio prefeito governar, gerir dentro dos parâmetros da Constituição. Né? Neste momento, vocês não têm ainda uma análise, um posicionamento da Câmara sobre se vão quebrar o veto ou não. Por enquanto... Desconheço, eu acredito que não, porque creio que a comissão o regimento tem ali umas previsões sobre a análise das comissões temáticas da Câmara, sobre a mensagem e a submissão ao plenário, né? Para votação. O Felipe, também se a Câmara promulgar, o Neném ainda nem entrou, não chegou nessa análise ainda, se a Prefeitura vai movimentar juridicamente, vai recorrer a algum tribunal. Vai depender, claro, da decisão dele, né? Mas como falamos inicialmente, a promulgação não vai sanar o vício que foi constatado. Então não é porque a lei passa a promulgar, se ela tem um vício constitucional, ela vai tá maculada e sujeita a esse controle de constitucionalidade. Pode ser que não seja nem pelo prefeito. Algum órgão competente, algum ente da organização organizada social, né, da organização social, pode demandar isso e dizer, não, essa lei não está constitucional. Mas ainda não chegamos nessa fase, eu acho que... Essa análise ainda não. Tá. Por enquanto está no âmbito técnico apenas mesmo. Tá aí, Felipe Baltazar Cardoso, ele que é, então, o assessor jurídico da Prefeitura, procurador do município de 13 de Maio, nos explicando como é que funciona. Um detalhe, aqui em 13 de Maio, no Congresso Nacional, para derrubar um veto, tem que ser um percentual maior, né? A aprovação, digamos, é por maioria simples, mas se o presidente vetou, para a Câmara poder quebrar o veto, é um percentual bem maior do que da maioria simples. Aqui na Câmara de 13 de Maio, tem essa diferença de percentual de vereadores que terem que quebrar o veto agora, ou maioria simples dos vereadores quebra o veto? Olha, é uma legislação própria da Câmara, né? Câmara. Vou até me eximir da informação 100%, porque é algo que a gente não trabalha diretamente, que seria o regimento interno da Câmara. Se não me falha a memória, seria 2/3. Alguém que está nos assistindo que quiser conferir lá no regimento da Câmara, pode confirmar isso. Ou depois também posso passar aqui por WhatsApp, vocês confirmam no ar. Mas se não me falha a memória, é 2/3. Aqui são 9 vereadores, né? São. Se for 2/3, 6 dos 9, então teriam que voltar. Exatamente. Então tá. Doutor Felipe, te agradecer, acho que é uma explicação muito direta, muito objetiva e que traz aí a compreensão mesmo para os mais leigos, né, para os menos compreendedores aí dessa linguagem mais técnica, mas acho que ficou claro, então, o porquê, o motivo, né, a razão do prefeito e agora aguardar um posicionamento da Câmara, então. Seja bem-vindo sempre, obrigado pela visita aí. Obrigado, agradeço a oportunidade, né, só aproveitando que já estamos aqui, né, nesse inteirinho ali da legislação, o município, pela iniciativa do Executivo, tem promovido assim sempre leis que buscam atender às demandas dos cidadãos aqui de 13 de Maio e nesse aspecto também na estrutura administrativa. Então, logo mais também estaremos apresentando um projeto de lei que visa uma reestrutura administrativa do município, no parte do servidorismo, com ajuste de cargos, de salários, né? Principalmente nas áreas como da servente merendeira, hoje que são áreas operacionais, né? Que precisa sempre estar visando um equilíbrio, né? Salarial, de carreira. Então, e tudo isso já está sendo planejado, seguindo os trâmites contábeis, principalmente por causa da responsabilidade fiscal, vendo os impactos que isso vai causar nos cofres públicos para ser formado o projeto de lei e apresentar nos próximos dias essa reforma na administração de 13 de maio. Estaremos aqui. Obrigado mesmo, gente. Bem-vindo, obrigado sempre.